as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Jesus, amigo querido, ajude-nos a pacificarmos o nosso coração, a termos esta conduta tão exemplar que você teve quando aqui esteve entre nós. Que possamos cada vez mais assimilar o seu evangelho e nos esforçarmos para no dia a dia colocar em prática tudo aquilo que na teoria já começamos a dominar. Envolva-nos em luzes de esperança, de força de vontade, de determinação, para que diante dos deslizes possamos nos reerguer e continuarmos firmes e fortes, nos desenvolvendo como verdadeiros trabalhadores da sua serra. Que Maria Santíssima continue a velar por cada um de nós, nos amparando, nos protegendo. E que Paulo, onde quer que esteja, possa emitir as suas luzes, nos auxiliando a entender as suas cartas e aproveitando-as para a nossa vivência diária. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Aí estamos aí mais uma vez reunidos. Boa noite para todas. Estamos quase finalizando a primeira carta aos Coríntios. Estamos no capítulo 15, né? Capítulo 15. A gente ficou de continuar a falar do versículo 48, confirma? Isso. Isso. Deixa eu só desativar um som aqui. Espera aí. Tá ok. Então, gente, nós... Ô, Oi, Cid, pode uma falar. pessoa com mão levantada, Valéria. Ah, tá. Ela deve ter... Não sei se foi por engano ou se ela quer falar. abaixou. Acho que foi por engano que ela entrou no celular. Se quiser, depois levanta de novo. Foi engano, tá bom? Oi. Nós estamos num capítulo, conforme falando, fazendo uma retrospectiva bem espiritual. Inclusive, quando nós entrarmos no capítulo 16, que é a conclusão, vocês vão ver que vai dar uma diferença muito grande, né? Como assim, a gente está falando de coisas espirituais, de coisas sublimes, de futuro, de regeneração. De repente entra no capítulo 16, ele volta para as coisas materiais. Então, assim, eu achei emocionante esse capítulo 15. É um dos capítulos mais diferentes, se não um capítulo totalmente diferente das cartas dele, escrita para a comunidade de Corinto. E nós estamos verificando que, com o entendimento da doutrina espírita, ela joga uma luz naquilo que Paulo desejava que nós entendêssemos, embora a linguagem dele seja um pouco peculiar da época. Então ele se utilizou muito daquilo que a época oferecia. E aqui a gente está nesse esforço para poder entender. Então nós falamos do corpo psíquico, falamos do corpo espiritual,
tá? Viemos ali no versículo 45, o primeiro Adão e o último Adão. Inclusive, nós vamos voltar algumas vezes nele, porque isso aí é um dizer muito forte de Paulo. Passamos pelo versículo 46, né? O que é espiritual é psíquico, o que não é vai vir depois. E depois no 47, o primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu. Ok para nós. Então vou ler de novo o 48, a gente continua comentando o 48, porque o 48 ele é muito denso. Então a gente vai diluir um pouquinho nessa água aí da doutrina espírita para a gente poder beber ela um pouquinho mais pura. O tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. Então, o que a gente vai abordar de Paulo aqui? O objetivo de que Jesus é o Messias, ele guia todo o processo de ressurreição. Ele vai nos guiar todo o processo para que possamos chegar lá no final. Todo o processo de redenção. Tá? Então, Jesus vai nos acompanhar até o último estágio de espírito puro. Por isso que cada vez mais a questão do Livro dos Espíritos, a 625, ela faz mais sentido. Porque ele não é só o guia. Ele é o modelo de espírito puro que nós temos que nos moldar. Ele é o modelo, ele é o segundo Adão ao qual nós temos que nos moldar. Se o primeiro Adão foi feito de Adamá, foi feito de argila, foi feito daquela substância, daquela matéria terrena, o segundo Adão, ele vai ser feito da matéria que tem essenciado, ele vai ser feito de luz. Entendeu? Por isso que ele é o modelo. E esse modelo, conforme eu falei, esse dizer do modelo, ele vem da Gênese hebraica, de molde. Então, muito importante falar isso, e eu gosto de frisar, via e outra, alguns estudos, que é o seguinte. Para Paulo, a vinda do Cristo e convidar as pessoas para ser discípulo dele não tem nada a ver com o sistema religioso. Eu até comentei isso semana passada. Tá? Não tem nada a ver com o sistema religioso. Cristo não fundou uma religião. É claro que nós, seres humanos, fundamos várias religiões em cima do que Cristo disse, em cima do Evangelho, em cima da Boa Nova. Mas Jesus esperava, né? Ou vamos dizer, até no presente espera, na verdade sim, ele esperava que essas coisas aconteceriam. A fundação de igrejas, os desvios, por isso que ele falou do outro Consolador. Mas esse não era o foco de Jesus. Importante frisar que as pessoas passaram a confundir o templo de pedra com o cristianismo, com a Boa Nova. As pessoas confundem ainda hoje o templo de pedra com o cristianismo. Quais eram os propósitos dos discípulos do Cristo? Quais eram os propósitos que Cristo nos deixou, que Paulo fundamenta o ensino dele aqui? É a regeneração, é a transformação. Tem 2000 anos que nós estamos desviando esse caminho. Tem 2000 anos que nós estamos errando o caminho, tateando como cegos. E é aqui, não é ali, não é o templo de pedra, não é a salvação. Não, nós vamos pagar para a nossa salvação. E a gente está tateando nisso aí. O propósito original não foi aceito por nós, a verdade foi essa. Quando Cristo nos ofereceu a água pura, quando Cristo ofereceu para a samaritana a água pura, vamos colocar nós como a samaritana, muitos de nós não quisemos aquela água pura. Nós erramos o modelo de discipulado. Nós formatamos o modelo de discipulado ao nosso molde. Por isso que ele critica os fariseus, por isso que ele critica os mestres da lei,
Por isso que ele critica os escribas. Por quê? Eles foram formados para conduzir o povo e desviaram todo esse caminho. E nós estamos desviados desse propósito. Por isso que ele vai falar no versículo 47. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. Ele é o ser humano terrestre. O segundo homem é proveniente do céu. Quem que é proveniente do céu? É que ele vai ser de uma geração de redimidos. Ele vai ser um novo molde, uma nova geração. Ele está nos corrigindo. E é isso, pessoal, presta atenção, que Paulo quer nos mostrar. A questão central é que Cristo está nos guiando. Ser discípulo de Jesus não é frequentar igrejas, não é frequentar centros espíritas, não é frequentar templos de pedra. Pessoal, isso tudo é acessório, é uma ferramenta, isso é um acessório. Nós precisamos? Precisamos. É importante? É muito importante. No nosso atual estágio é importante. Mas nós não podemos confundir o acessório com o essencial, com a missão, com o caminho. Falar da ressurreição, do corpo anímico, do corpo celestial, todos esses conceitos que nós estamos vendo, toda essa volta para quê? Para chegar na questão central. Então, a gente não pode focar no acessório. Ele é muito importante, mas ele é um acessório. Todos nós temos que ter em mente o objetivo central, que é adotar o Cristo como modelo de comportamento para nossas vidas. Seguir Jesus é estar na direção de um espírito puro. Ser discípulo de Jesus não é apenas frequentar a igreja, não é frequentar o centro espírita. Isso tudo é bom, mas volto a falar, não é o objetivo central. Isso é um objetivo secundário. O objetivo central é eu me tornar um espírito puro. Toda a questão central é nos deixar que Cristo nos guie. Por isso que ele fala, por isso que Paulo fala, transformação, autoconhecimento. Você quer ver só uma coisa? Mesmo que você frequente a casa espírita todos os dias, se você não estiver seguindo Jesus, vai adiantar alguma coisa? Está vendo só como que é? Mesmo que eu frequente a minha igreja, o meu templo, a minha religião todos os dias, se eu não me doar, eu vou estar seguindo Cristo? Se eu não me transformar, eu vou estar seguindo Cristo? Mesmo que eu ajoelhe, né, que eu adote o Cristo lá, eu olho para o Cristo, eu reze, né? Se eu não fizer a minha transformação em moldes do que o Cristo nos deixou, não vai adiantar nada. Pode falar, Joelma. Pegando isso que você falou aí, a gente pode falar no versículo 48, quando ele fala tal foi o homem terrestre, tais são os terrestres, porque me chamou a atenção aí os verbos. Foi no passado e presente, né? Tá, são no presente. Quer dizer, a gente pode falar que esse é o homem velho, sim, né? E que, seguindo Jesus, vai haver essa transformação, quer dizer, ou essa regeneração, né? E aí ele coloca a imagem do homem celeste, que será futuro. Então, é quase assim, consolador, isso é uma promessa de boa nova, realmente. Né? Você pegou o espírito da coisa, é isso aí. O tal qual que ele está falando são os nossos comportamentos. Tal foi o homem celeste, ou seja, tal foi o homem terrestre, ou seja, tal foi o comportamento do homem terrestre, tais os nossos comportamentos terrenos. Pega esse tal foi o homem tal foi o homem terrestre, coloca aí terceira classe da classe espírita lá de O Livro dos Espíritos, que tem todas as características do humano terreno. É a terceira classe. E aí, tal
foi o homem celeste, serão os celestes, é nós na primeira classe lá. O celestial. Esses celestiais têm outro comportamento. Vocês sabem disso. O comportamento de Jesus, olha o nosso na época de Jesus. Né? Então, o grande trabalho que Jesus tem se esforçando e tem se esforçado esse tempo todo é nos tirar da condição terrena. Mas para isso o discípulo tem que adotar, o discípulo tem que aceitar. E esse aceite, ele leva a sofrimento. Ele leva a dor. Por quê? Porque a gente tem que abandonar comportamentos. A gente tem que abandonar comportamentos do homem terreno. E quando a gente abandona comportamentos, leva a dor. Pode ser dor física ou dor moral. Vai levar dor. Vai levar sofrimento. E o Paulo falou isso na segunda carta aos Coríntios, que a gente vai estudar. Se não me engano, está no capítulo 12, que ele fala que tem um aguilhão na carne. O que é esse aguilhão na carne? É o homem velho dele, que dói. Que dói, é o aguilhão dele. Então, quando Paulo fala em converter, não é só batizar. Paulo sabia disso, porque Paulo se converteu. É colocar a pessoa no aperfeiçoamento moral e espiritual. É alguma coisa mais além. É colocar a pessoa na jornada de Cristo. É colocar a pessoa numa jornada celeste. Na jornada, igual que ele está falando aqui, tal o homem celeste. Tais seremos nós na jornada celeste. Então, se você pegar todo esse processo, os nossos irmãos católicos e protestantes, a gente pode falar assim, esse é o processo da salvação. Mas o processo da salvação, nós vimos, não é uma graça. Ele vem com dor, ele vem com sofrimento, ele vem com caminho, ele vem com pedrada. Ele acompanha isso com esforço. Por isso que o discípulo tem que adotá-lo. Por isso Kardec fala, temos que exercitar a nossa vontade. Vontade de quê? De adotá-lo. A vontade de adotá-lo. É o processo de purificação. Né? É o Cristo como se estivesse falando, eu estou te salvando de você mesmo, meu filho. Eu estou salvando da confusão que você criou, meu filho. Me adota que você vai ver. E graças a Deus, nós estamos aqui em cima e em volta da doutrina espírita, ela nos lança uma luz sobre isso tudo. E para nós é muito confortável fazer uma interpretação dessa. Embora seja dolorido para nós até hoje abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de um homem velho é dolorido para nós. Por quê? Nós viemos em existências errando. E nessa existência a gente está sofrendo no corpo e sofrendo na moral também. Então a gente está dando uma guinada. A gente está mudando o foco para aquela luz. E a doutrina espírita nos dá uma interpretação muito segura. E eu fico muito confortável, embora eu sei que tem algumas críticas por trás, né, já recebi por trás do que eu falo, mas eu sinto muito confortável por dar essa interpretação de Paulo com a doutrina espírita. Eu me sinto muito confortável porque eu sei que isso é o caminho certo. Que esse é o que o Paulo quer nos mostrar. O Paulo tem um raciocínio muito sofisticado. Quando ele vê o Cristo, ele tem razão de um monte de coisas que ele está tentando nos passar. Por isso que Paulo vai falar do primeiro Adão. Por isso que Paulo fala de coisa judaica, porque ele está utilizando esse simbolismo que ele traz no seu arcabouço para nos exemplificar. Então, por que Paulo vai falar lá do primeiro Adão e o Paulo está falando aqui do homem celeste, do homem celeste? Gente, Paulo está contando desde a criação do mundo até a redenção do mundo. Ele pega o primeiro Adão,
que está lá no Gênesis capítulo 1, capítulo 2, e está falando aqui da redenção, está falando do ser humano transformado. Ele como se ele estivesse resumindo toda a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, aonde vai falar também da regeneração do mundo. Paulo está falando isso aqui. Primeiro Adão e o homem celeste. Olha só a distância. É a história da redenção, é a história da nossa redenção. É como se Paulo estivesse contando uma parábola aqui. Então, se você pegar Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você vai ver a parábola da criação, né? A figura de Deus como criador. Só que se você pegar nesse capítulo, você vai ver que Deus não criou um mundo perfeito. Ele não criou um mundo perfeito. Mas criou com todas as possibilidades de ser o quê? Perfectível. De se aperfeiçoar. E é isso que nós estamos fazendo agora. É isso que Paulo percebeu. No meio do primeiro Adão e do homem celeste, é um baita caminho para a gente percorrer. A gente está muito mais perto do primeiro Adão do que esse aqui. Só que nós estamos fazendo essa história. Estamos fazendo essa história e a gente, no estudo passado, falou muito da semeadura. E o Cristo falou, o semeador saiu a semear. O Cristo não falou assim, o agricultor saiu a plantar árvores. Ele saiu a semear. Não tem árvore plantada. A gente utilizou muito essa metáfora no estudo passado e ela cai aqui. A gente falou do germinar, florescer, frutificar. Assim como somos nós, são os mundos que a gente está vivendo. Assim como somos nós, são os mundos. Eu estou aqui pensando, será que os coríntios entenderam isso? Porque esse capítulo 15 parece uma coisa assim, enxertada aí, né? Porque no 16 ele vai voltar nas coisas materiais. Mas assim, aí pegando isso que você falou aí, na verdade Paulo plantou a semente, né? Sim. Que tá crescendo ainda Sim. Hoje na nossa vida, né? Ainda não virou árvore, não. Não. Mas quando o semeador sai, inclusive eu falei para você que estou lendo o Evangelho de Tomé. Também tem essa parábola no Evangelho de Tomé. É muito parecido com o de Marcos. O semeador saiu a semear. Quando? Não fala quando. Não fala quando. Ele saiu a semear. Ele semeou, ele jogou aí. Por isso que eu falei, cabe o discípulo adotar o Cristo como modelo, que aí ele vai semear em terra fértil. Ele semeia em terra fértil. E aí, ainda nessa grande comparação que a gente está falando da redenção do mundo, no mesmo versículo 45 aqui, ele fala do último Adão. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Ou seja, ele é o espírito que dá a vida, ele é o espírito o quê? Vivificante. Então a gente está entre o primeiro Adão e entre o segundo Adão. Né? Entre o primeiro Adão, que somos nós, a humanidade, as nossas encarnações, as nossas imperfeições, e estamos o último Adão, que é o espírito moralmente perfeito. Vamos lá no Cristo, entre alfa e ômega. Alfa e ômega. O ômega é a última letra do alfabeto grego. Alfa é o primeiro Adão, ômega é o último Adão. Cristo é o modelo. Né? Então, e essa trajetória aí é a nossa trajetória evolutiva. É isso aí, Jane. Gente, é muito profundo o que Paulo fala, e quando a gente joga essa interpretação, sem desprezar a Bíblia hebraica, faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. O conteúdo espiritual nos salta aos olhos. Paulo não está contando uma simples história. Paulo não está falando uma simples coisa. Ele está falando coisas profundas. Aí eu concordo com a Joel. Mas será que os coríntios entenderam? Será? Será que nós estamos entendendo? Também? Será que nós somos os novos coríntios? Uma sementinha ou outra começou a brotar. Mas esse é o processo de irrigação da semente.
A gente eu tem acho que também que é uma luz de esperança, tem que ter, mostrando para aquela. Pois é, porque mesmo que os coríntios não entendessem na essência o que ele estava falando, mas só essa perspectiva de um homem terreno, rude, e que vai se aprimorando e melhora, já é uma esperança no futuro. Então, talvez ajudaria a tirá-los daquele momento, sim, com aquele comportamento, para mostrar para ele que mais na frente tem coisa melhor. Que a gente pode chegar lá, que a gente pode evoluir. Então, eu acho que mesmo que não entendesse na essência isso, mas essa esperança de que podiam melhorar, isso também talvez de ajudasse eles transformar. a compreender um pouquinho, Talvez eu não sei o que é um espírito celeste, né? Nós estamos falando muito aqui da linguagem que a doutrina espírita nos fornece, mas eu concordo com o que a Verônica falou. Eu não entendi tudo que você falou, mas eu sei que tem alguma coisa de esperança aí. Eu posso me transformar. Talvez eu não sei onde eu vou chegar, mas eu posso ser uma pessoa melhor, porque eu sou um seguidor do Cristo. Então é um dever meu, pelo menos, eu fazer melhor. Né? Nós temos muito o vício de projetar Jesus em nós mesmos. Tipo assim, Jesus teve a mesma dificuldade que eu tenho. Jesus passou pelas mesmas dores que eu tenho. Só que não. Não tem isso não, gente. Nós estamos no início de um estágio. Jesus está em outro estágio. Está em outro estágio. Não teve as mesmas dificuldades. Não teve. É só você ver. Se ele teve as mesmas dificuldades, você teve as mesmas reações de Jesus a ser julgado inocentemente? Não. Então ele não tem o mesmo comportamento, ele não teve a mesma dificuldade. Sabe o que eu penso? Será que eles entenderam? O importante é a semeadura, né? Será que eu entendi tudo que a minha mãe me passou? Mas ela semeou. Será que o meu filho está absorvendo tudo que eu tentei passar para ele? Uhum. Mas eu procurei semear, não na figura de hoje, no meu filho de hoje, mas no espírito imortal. Então, é um consolo saber que mesmo que o aproveitamento não esteja sendo completo, a semente foi lançada, né? E é por isso que Paulo trabalha tanto, Jesus trabalhou tanto a semeadura. Será que eles entenderam como homens da época? Não sabemos. Mas de como espírito imortal, o que ficou ali? Então eu acho que isso aí é para a época e para nós. E para nós. Hoje, né? Porque hoje nós estamos interpretando Paulo de uma maneira. Na nossa próxima reencarnação, com a semeadura que estamos tendo, como será a nossa interpretação e vivência? Uhum. Positivo, muito bom, é isso mesmo. Nós estamos interpretando Paulo com uma visão espírita que nos dá uma clareza muito grande. Porque sem a visão espírita seria muito mais desafiador essa interpretação. Graças a Deus. Né? Porque assim, eu costumo pegar uma ou outra, uma interpretação evangélica, um padre falando, acho muito positivo, gosto de ver a visão deles. Gosto de entender, me dá uma luz. Às vezes ele fala um texto ali, eu não tinha prestado atenção. Poxa, é isso mesmo. Mas a doutrina espírita é totalmente diferente. Ela faz
o texto, tanto do Novo Testamento, né, quanto de Paulo, ele ganha um 6D, ele vive, ele salta. Então, isso nos toca no coração. Isso nos toca muito. Vamos avançar mais um pouquinho. E o 49 ele fala, né, gente? E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, o primeiro Adão, assim também traremos a imagem do homem celeste. Então ele está trazendo a imagem de Adão e a imagem de Cristo para explicar. É o que eu estou falando para vocês. Ele está fazendo uma trajetória do alfa e do ômega, do primeiro e do último. E nós estamos aqui na meiuca disso tudo aqui, se debatendo. E muitas vezes a gente fica brigando por mesquinharia, fica discutindo por coisas tão tolas, sendo que a coisa mais importante é a gente utilizar daquela situação para a gente se transformar. A gente fica defendendo pessoas falíveis. É uma coisa tão assim, sendo que nós também somos falíveis. Fico trazendo outros messias e é complicado, gente. É complicado. Paulo, gente, eu não sei se eu cheguei a falar aqui para vocês nos estudos passados da Carta Severa. Falei da Carta Severa para vocês? A Carta Severa, ela está dentro da segunda epístola aos Coríntios. E Paulo vem falar isso. Falei assim, gente, vocês estão trazendo falsos apóstolos para dentro da igreja, eles estão enganando todo mundo. A gente vai chegar lá e vai discutir isso aí melhor. Tá? A Carta Severa está dentro da segunda epístola aos Coríntios. Inclusive, ela é diferente de tudo. Então, resumindo, a gente tem um corpo psíquico, né, que ele falou lá, é o corpo anímico, o ser encarnado, tem um corpo espiritual, que Paulo vai vincular isso ao processo de purificação, ao processo de ressurreição, tá? O ingresso no mundo celeste, tudo isso aí. Então, a gente viu, anotou aí, eu tenho certeza que vocês anotaram, que ressurreição é o final do processo da encarnação. Tá? Tudo é gradativo, as escalas do mundo são gradativas, os mundos ditosos, depois os mundos celestes. É igual a gente fala assim, alguém já viu um mundo celeste? A gente tem a escala dos mundos, tem Marte, tem Júpiter, tem Netuno. A gente não pode ver mundo celeste. Se o mundo celeste são os espíritos puros, se a gente não consegue ver espírito puro, a gente pode ver mundo celeste também. A gente pode até ver um mundo celeste júnior, que está começando agora. Mas ele transformar, destruir, se purificar. A gente não pode ver, não tem condição de ver o mundo celeste. A gente está aqui, mal a gente está dando conta do prova e expiação, né? Continuando. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Precisa de explicação disso aqui, gente? Outra coisa espírita que a gente tem aqui. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por quê? Se você lembrar que a carne são as sarx, né? São as nossas más inclinações, as nossas imperfeições, como que o reino dos céus, o reino de Deus será herdado enquanto ainda temos essas imperfeições? Então não tem como herdar. Sendo que o reino de Deus está onde? No coração da criatura, no âmago do espírito. Jesus diz que o reino de Deus é obra divina no coração do dos homem. homens. Então, se fosse um coração físico, vamos imaginar assim, um coração físico, uma interpretação bem literal. Ele morreria com a carne. Morreu, o homem morreu, o coração não implantou, não tive tempo de implantar o reino de Deus, né? Igual que ele está falando, a corrupção não pode herdar a incorruptibilidade. É uma coisa ou outra, né? O carne e o sangue não herdam o reino e a corrupção também não pode herdar a incorruptibilidade. É bem lógico isso aqui, gente, bem lógico. Observe o que ele vai falar aqui no versículo 51. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados.
num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora eu quero ver vocês, gente. Qual que é a interpretação disso tudo que a gente falou agora nesse versículo aqui? O que a gente tem para poder tirar aqui? Bom, o que eu pensei aqui, quando ele diz que nem todos morreremos, é que nem todos passaremos por aquela fase de perturbação, aquela fase por muito tempo em sofrimento, até que sejamos libertados, até que sejamos encaminhados. Alguns passarão por essa fase mais rápida. Alguns nem passarão por essa transição, né, do desencarne. Uhum. Então, aquela fase de perturbação, de sofrimento, de umbral, essas coisas. Eu pensei nisso. Ok. Um O conteúdo espiritual. uma mensagem fala, né? Aí que eu vou chamar o nobre Emmanuel para nos ajudar a interpretar esse versículo aqui. Aí o Emmanuel vai jogar uma boa luz aqui. Aí eu falei primeiro que a Jane do Emmanuel agora. Não, eu comecei a citar antes de você, hein? Ganhei de você. Mas eu ainda assim eu falei primeiro que a Jane. Parabéns para você, Sidney. Viu? Qual mensagem que você está se referindo? Do vinho de luz, 158. Isso, deixa eu ver aqui. É a transformação? Transformação. Ah, Transformação. Tá? Transformação, isso aí. E ele já começa, né? A mensagem assim, refere-se ao apóstolo gentil a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Ou seja, é aquilo que eu estou falando. Eu fico bastante seguro em interpretar Paulo com a luz da doutrina espírita, porque o Emmanuel está nos dando a dica aqui. Realidades da vida espiritual. Esse é o caminho de interpretação. Eu queria dar um pulo lá na frente. Porque assim, para ajudar a gente a interpretar esse versículo, que ele fala assim, ó, nem todos dormiremos, ele coloca entre aspas, tá? Diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Mais cedo ou mais tarde, cada um no seu momento, né? Isso aí, cada um no seu momento. Seremos transformados. E assim, o restante aqui, eu tenho que ler, né, gente? Não, então, mas espera aí, antes desse... eu quis pular lá pra frente, lá pra gente poder logo pegar essa chave. No segundo parágrafo aí, o finalzinho do segundo parágrafo, cada alma possui a sua porta de entrada e saída, sim, conforme as conquistas próprias. É a frase que eu comecei a falar quando a Jane falou. Posso passar lá pro final? Pode. Eu deixo. É porque é muito empolgante essa mensagem de Emmanuel, né? Porque ele fala assim, ó, Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim, promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. É o que a gente está fazendo no meio desse caminho do primeiro Adão e o segundo Adão. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. Olha a mudança de conceito. A mudança. E como a função da vida é renovar para a perfeição, ressurreição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Perfeita essa mensagem dele. Nada de penas eternas. Nada de penas eternas. Nada de sofrimento eterno. Nada de inferno, de umbral eterno, mas transformação, e cada qual
conforme falou aí, tem sua porta de entrada e saída. Né? Num abrir e fechar de olho, vou voltando aqui para o versículo, tá? A trombeta final vai tocar. Então, ou seja, o mundo transformou. Chegou o limiar do mundo. E os mortos ressurgirão incorruptíveis, ou seja, você vai sair daquele corpo, vai entrar num corpo incorruptível. A trombeta final chegou. Meu irmão, se você até agora não conseguiu evoluir, eu vou te convidar a você habitar outros mundos que estejam nesses estágios conforme a sua mente, conforme a sua moralidade. Porque nesse mundo aqui, a trombeta tocou. É o que a gente está vendo acontecer na transição planetária. Tá? E isso a gente só consegue quando a doutrina do Cristo entra dentro da gente. Ontem, na mediúnica, um espírito, através do Robson, deu uma passividade muito interessante, porque ele leu todo Kardec, ele leu todas as obras de André Luiz, e ele estava falando o que adiantou tudo isso. Então, no esclarecimento, a gente, né, vai induzindo ele a entender que ele leu, que ele entrou na doutrina, mas que a doutrina não entrou dentro dele. Mas o que eu falei, Jane, não confunde o acessório com a missão. É o que eu falei. Você pode ir na FEAC todos os dias, você pode ler todas as obras de Kardec, mas se você não abrir a porta de dentro para fora, não vai. Então, assim, eu li todas as obras de André Luiz, li Kardec, tô salvo. Você falou agora, as reuniões mediúnicas estão cheias desse povo. Cheio. Então, tem casos de espíritas, casos de católicos, casos de protestantes. Se fosse assim, Eurípides Barçanufo não abria um hospital para espírita. Olha só a que ponto nós chegamos. Por quê? Nós confundimos o templo de pedra. Gente, por favor. Eu volto a dizer, é importante, é super importante, mas se a gente focar só no templo de pedra, a gente erra o caminho, a gente erra o alvo. Ele é um degrau para a nossa evolução, ele não é a evolução, ele é super importante. A FEAC, o seu centro espírita é importante, super. Nossa. É uma ferramenta que te ajuda a evoluir. Entendeu? Que te ajuda a exercitar. Isso aí. Né? A vivenciar. Mas o seu exemplo agora da reunião mediúnica só veio corroborar tudo que a gente está falando. O espírito leu todas as obras. E olha como que ele está. Olha como que ele está. Olha a condição dele. Isso não serve de alerta pra gente? Com certeza. Então, deixa eu botar minhas barbas de molho. Né? Pega o Sidney, reunião mediúnica de terça, reunião de quinta, faz estudo, faz isso aqui. Mas se o Sidney não transformar, meu irmão, eu tô daqui a pouco em reunião mediúnica também. Isso não me garante nada. Porque eu tô aqui falando para vocês. Mas será que o Sidney aqui está se ouvindo e está se transformando? Senão não vai adiantar. Felizes aqueles que ouvirem e fizerem da palavra uma semente e frutificar. Mas eu, como um semeador, ajudando a coordenar esse grupo, se eu não adubar, se eu não regar, aí não tem guia espiritual que me salve também. Aí nessa questão do espírito que deu essa passividade, que, né, leu tudo, tem essa frase aqui, esse parágrafo, que todos que se abeberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Como já está falando da semente, e ele teve um esclarecimento ontem dentro da reunião, isso aqui serve para ele. Deve tocar o coração dele. Essa confiança, eu acredito que tenha sido falado para ele isso, né? Do que ele leu, que ele trouxe, está plantado lá dentro. É só ele buscar que ele vai achar. Então essa frase aqui, ele bebeu na fonte pura. Ele precisa ter essa confiança de que ele vai se melhorar. Precisa ter a confiança. E a confiança é um sentimento que você abre de dentro para fora. Porque assim, eu não confio na Magda.
Pois a Magda falar o que quiser, você não confia no que ela está falando. Eu fui totalmente repulsivo à palavra dela. Eu leio o Novo Testamento, mas eu estou olhando aí com um livro de história, nada daquilo me toca. Mas aquele que lê com o coração aberto aquilo ali, aquilo toca a gente. Então, se eu for repelente a todas as palavras, li o André Luiz, beleza. Li Filomeno, beleza. Li Kardec, li Ivone, li Filomeno. E aí? Estou falando, gente. Só li. Né? Nossa, a Jane, assim, deu um exemplo grande agora, recente, dessa reunião mediúnica. Excepcional isso aí. Né? O que é a de verdade? Se você pegar o versículo 52, ele vai falar assim: e nós seremos transformados. Todos nós seremos transformados. Todos nós seremos transformados. E aí a gente usa a irmã dor, a irmã sofrimento, que vai nos balizar para isso aí. Ô Cisne, tem como você explicar o significado para eles lá naquela época sobre essa trombeta? Então, a trombeta, ela era utilizada para para poder alertar. Verônica, você leu meu pensamento, hein? Ele quer perguntar isso agora. Olha a letrinha número D, a letrinha D da BJ. Uhum. Ela responde: desde o Sinai, a trombeta faz parte do simbolismo das manifestações divinas. Então, a trombeta, ela era utilizada para várias coisas, desde alertar o inimigo se aproximando, mas ela era muito mais usada para avisar o início e o fim das festas judaicas no templo. Tá? Então era um instrumento utilizado no templo. No templo, além utilizados, de guerra, tinham toques, né? Era o chofar. Isso. Né? Tipo que a gente tem o sino da igreja. Isso, exatamente. Avisando que a missa vai começar. É isso. Então, o sino da igreja era o antigo trombeta, era o antigo chofar. Entendeu? Então, sim, a festa dos tabernáculos, eles anunciavam que a iniciava. Então, sim, quando a trombeta tocar, ela está falando assim: olha, o mundo novo apareceu. É um aviso? É um aviso. É um aviso. A trombeta serve de aviso. E essa trombeta final seria o quê? Oi? Não entendi. Trombeta final, que ele está falando nesse Trombeta versículo. final, porque depois que essa trombeta final tocar, vai ser o último toque dela, não vai tocar nunca mais, porque nós nos regeneramos, a trombeta é a última trombeta. Não vai ter mais. Teriam várias até chegar nessa última. Até a trombeta final tocar, aí pronto, vai ressurgir os mortos incorruptíveis, um corpo celeste. Não vai ter mais necessidade. Seria o dia do Senhor que o Isaías falava? Seria o quê? O dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia do juízo final. A gente estudou. Entendeu? Né? É isso tudo. E o Haroldo falava muito. Isso. Né? Entendeu? Perfeito. Alguém levantou a mão aí? Quem foi? Ângela, quer falar? Não, eu queria saber o simbolismo mesmo da trombeta, entendeu? Tá, que ela vai lá, vai tocar não sei o quê, mas acho que já falou, né? A trombeta é o chofar. Sim, eu tô dizendo assim, não é materialmente não. Qual o simbolismo da trombeta? No final, tal, vai tocar o quê? Ele vai anunciar a virada do mundo. Vai anunciar a virada. Sim, é claro que não vai. Nenhum espírito vai pegar uma trombeta, vai tocar. Isso aqui é o simbolismo de Paulo que ele está trazendo da isso Torá. Que eu quero saber. Ele está trazendo isso aqui da Torá. Você ouviu alguma coisa? Será que é a trombeta final? Não. Isso é um simbolismo que o limiar dos mundos aqui é o mundo de mundo celeste. É a regeneração, é a ressurreição. A última trombeta tocou. Então vai ressurgir os mortos incorruptíveis. Entendeu? Então, naquele site lá, um daqueles estudiosos fala que a última trombeta simboliza o chamado divino para o despertar espiritual,
quando todos compreenderemos nossa verdadeira essência e missão. Aí, é o que eu falei em palavras muito diferentes aí, mas é a trombeta final. Vai ser um dia decisivo para a humanidade. Só que ele pega um recurso de que era muito comum naquela época. Sim, era um instrumento que todo mundo conhecia para poder, né? Isso, é o simbolismo Até dele. no Apocalipse tem As trombetas tem. Mas a gente já está nós já estamos ouvindo essa trombeta? Ué, você quer ver um simbolismo espírita? A trombeta nossa é o guia espiritual. É o guia falando você não faz isso, ou faz aquilo, deixa disso. Isso é uma trombeta. Isso é um aviso, isso é um alerta. Não é o final, mas é uma trombeta. É alguma coisa que está alertando, é uma coisa que está avisando, que está anunciando. Vai dar errado, não faz, vai dar errado. E isso aqui é o nosso benfeitor espiritual. Nossa benfeitora espiritual anunciando. Se trombeta significa também convocação, né? Olha, qual a maior trombeta que tivemos? Jesus nos convidando, né? Sendo que no Antigo Testamento era de fato um instrumento. Né? Exatamente. Mas podemos tirar o conteúdo espiritual como a maior trombeta, Jesus fazendo a convocação de quê? Da transformação, a renovação. Em vista disso, é só você pegar o que João falou, que Jesus era o verbo de Deus. Jesus era a trombeta de Deus. Pois é, e ele já tocou essa trombeta desde 2024 atrás, 25 agora, né? A gente não escuta a trombeta. Tá tocando aí, continua tocando. Ele é incansável. Por isso que a gente não tem que se comparar com Jesus, porque se a gente se compara com as nossas deficiências a Jesus, a gente já estava cansado de tocar trombeta para esses tutelados aí. Vou para outro planeta. Não, ele continua tocando. Ele é incansável. A missão dele é incansável. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, por isso os olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? É como ele disse, né? Ele vai ficar conosco até nos últimos momentos. Até o fim dos tempos. A missão dele é isso aí. É isso aí. Ok, vamos dar mais um passinho, gente. Falei da trombeta, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ok. 53. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista o quê? A incorruptibilidade. E que esse ser mortal revista o quê? A imortalidade. É necessário, porém, que esse corpo, este ser corruptível, revista o quê? A incorruptibilidade. Que esse ser mortal revista a de imortalidade. Ou seja, é a última encarnação no corpo físico. É o corpo celeste. Chegou. Eu não sou mais corruptível. Eu agora sou imortal. Eu não vou mais morrer. Eu não morro mais no pecado. Eu não morro mais. Ele está falando da imortalidade plena, da imortalidade do espírito puro. O espírito imperfeito que desencarna, que encarna, que desencarna, que encarna. O espírito errante que peregrina em reencarnação, em reencarnação. Agora não. Eu vesti a imortalidade. Eu não reencarno mais. Né? O espírito puro, ele não fica peregrinando de reencarnação. Ele chegou na imortalidade plena. É imortalidade plena. O bem-aventurado, se lembra da linguagem que a gente usou do livro dos Espíritos? O que são os espíritos puros? É o bem-aventurado. Ou seja, ele chegou no destino. Ele chegou no mundo celeste. Ele pegou um Uber e falou assim: mundo celeste. Olha, vou passar por buraco, vai acontecer isso. Não, eu quero o mundo celeste. Então vamos embora. E vai chegar no mundo celeste. É o nosso ponto de chegada. Repito, gente, repito. Não confundemos
o acessório com a missão, com um ponto de chegada. Sirvamos ao propósito das nossas casas espíritas, dos nossos templos. Mas se hoje eu não pude ir num CineFEAC, se hoje eu não pude ir numa reunião mediúnica, ok, o meu objetivo é muito maior. O meu objetivo é me transformar, mesmo eu não tendo uma semana ou um tempo frequentando o Templo de Pedra. É importante? É só ver nossos comportamentos quando a gente sai de férias, quando a gente falta muito às nossas atividades do Templo Espírita. A gente se modifica. A gente começa a fazer coisas que a gente... Opa, isso aqui eu já tinha superado, voltou? E falei isso. E caramba, é importantíssimo, gente. Para o nosso estágio atual, nós precisamos. Mas não é a missão principal. Nós precisamos, né? É só você ver a época da pandemia, que a gente não pôde ir. E agora, o que aconteceu? Não posso ir na FEAC, não posso ir no meu centro espírita. E agora? Ah, vou soltar os cachorros. Ah, agora eu posso tudo. Então você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada. Tá vendo? A questão 85 do Livro dos Espíritos pergunta: qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal ordem das coisas? A resposta: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar... Essa é 86. Tá. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porque um sobre o outro incessantemente reage. Reage. Até que o material não exista mais. Mas um pré-existe ao outro. Então a nossa realidade é lá, não cá. Né? Na Kabbalah existem 7 céus. O sétimo céu é o mundo celeste, onde que a gente tudo mira. Né? Se eu não me engano, nessa epístola, na próxima epístola que a gente vai estudar, o Paulo vai falar o 4º céu, aonde ele foi arrebatado. Se não me engano, ele vai falar do 4º céu. Né? Então, se a gente pegar lá que na carta aos Hebreus, né, todo mundo adora falar isso. Só se morre uma vez. Aí eu falo assim, realmente, só se morre uma vez. Né? O humano morre uma vez. A terminologia bíblica é essa, no sentido humano. O humano morre uma vez. Depois da morte vai vir o juízo, vai vir a encarnação, vai vir a avaliação, casou bem, casou mal. Né? Para projetar o quê? A próxima encarnação, para poder se avaliar. O meu espírito, Sidney, ele só morre uma vez. Ele só morre uma vez. Né? Os corpos que eu formatei em vidas passadas, eles vão morrer uma vez só. Não morre mais não, gente. Tem eu consigo morrer 2 vezes? Não, o espírito Sidney não. Depois que você morrer, nunca mais você vai ter você. Por isso que a pergunta de João Batista foi feita: você é Elias? Não, eu não sou Elias, eu sou João Batista. Por quê? Porque o Elias morreu. Nunca mais vai ter o profeta Elias. Eu tenho a minha condição agora, é João Batista. Né? Entre uma encarnação e outra a gente progride, a gente evolui. Tá? Ok. Né? Você dá um salto, ok. Né? Se você pegar Joana de Ângeles, ela está evoluindo. Se você pegar Bezerra de Menezes, está evoluindo. Mas quando ela voltar, ela vai ter aquele corpo lá? Não. Eu sou imortal. Minha existência corporal tem fim. Esse corpo aqui tem fim. Ele morre uma vez. Então não é confundir a existência corporal com a vida. A vida não cessa. A vida não cessa. Você tem uma vida e tem milhares de existências em torno daquilo ali. Você tem uma espiral. A pergunta certa para fazer para João Batista qual que era? Você já foi Elias? Sim. Eu já fui Elias. Pronto. Mas você é Elias? Não, eu não sou Elias, eu sou João Batista.
Entendeu? Né? Você só a gente morre uma vez só. Tá certo. Paulo que escreveu só morre, mas tá certo, gente. Não tá errado. Né? Eu já adiantei esse versículo lá de Paulo, tá? Depois, quando chegar lá, vocês pegam isso aí tudo aí. Tá? É ansiedade. Gente, 8 horas. Nossa Senhora. 8 horas. Paramos aqui, ó, no versículo Onde nós 54. paramos? Versículo ia começar o 54 agora. Ó, nossa, quase que se eu não olho o horário aqui. Eu ia te lembrar, eu já tinha visto. Semana que vem? 54. Muito bem. Eu acho que tinha um Emmanuel no... Ah, não, tem não. Não, só no 58. Só no 58 agora. Tá certo, então. Ô, gente, tá tranquilo? Nós estamos chegando no final da primeira epístola aos Coríntios. Aí eu queria ver com vocês, porque nós fizemos isso em Romanos. Se a gente tivesse uma quarta-feira para poder fazer uma recapitulação, para cada um trazer um pedaço, olha, eu gostei desse, eu não entendi desse. O que vocês acham dessa dinâmica? Eu acho legal. Mas aí pega lá né, faz a recapitulação do que estudou. Aí eu gostei dessa parte, não entendi. Depois estudei mais, depois achei isso aqui. Então, assim, eu acho que em Romanos acho que funcionou muito bem. Se vocês quiserem repetir, tá? Fica aí para pensar, porque a gente ainda vai chegar no final. Ainda tem mais um capítulo, mas eu jogo já uma ideia para a gente poder pensar aí. Ô, gente, minha irmã está agradecendo, nós estamos aqui trabalhando, e aí ela participou do estudo com a gente, Jamile. Que bom, um abraço aí para Jamile lá. Oi, gente! Bom. Tudo bem? Muito bom, excelente. Fizemos aí o nosso culto, como que eu falei, hoje eu esqueci para quem eu falei, o Paulo Terapia. Então... Fizemos aí o culto, a pauloterapia. Mas não se preocupe, quando a gente entrar no capítulo 16, Paulo faz assim, a gente volta para as coisas terrenas de novo, né? Começa a mandar abraço para fulano, começa a falar isso aqui. Quando a gente entrar na segunda epístola aos Coríntios... Mas esse capítulo 15 vai ficar no coração, tá? Foi, esse capítulo 15 é. Nossa, muito Esse é o capítulo 15. Esse aí é o... Gente, se você for observar, a gente está falando isso aqui desde o início e a gente sempre se baseia nisso aí. Que ele estava assessorado por Abigail, por Estevão e por Jesus? Fica aí. Você fala mais nada, né? Não falo mais nada. Não falo mais nada. Ok? Tranquilo? Ô, Jane, faz a prece pra gente, fazendo uma gentileza. Mestre amigo Jesus, espiritualidade que nos acompanha, mais uma vez agradecemos a oportunidade desse estudo bendito, a oportunidade de bebermos nas fontes, bebermos as palavras de Paulo. Sabemos que temos muito ainda a estudar, a crescer e a evoluir, mas já sentimos em nossos corações os ensinos que Paulo nos transmite, as interpretações que ele faz da boa nova do Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar, a colocarmos em prática na nossa vivência diária todos esses ensinos. Abençoe e protege aqueles que hoje não puderam comparecer e estejamos preparados a semana que vem para juntos estarmos aqui novamente. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Assim seja. Assim seja.